A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e nesta oportunidade nós vamos aqui na Escola Bíblica Dominical, a EBD, falarmos sobre a nossa revista As Promessas de Deus e a lição de número 6, a promessa de cura divina. O texto base está em Isaías capítulo 53, versículo 4, que está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto nos revela que Jesus é o médico dos médicos e não existe enfermidade que Ele não possa curar. Esta é uma verdade a ser aplicada. Vamos aqui falar então sobre 7 pontos importantes dentro dessa lição. O primeiro ponto é que a origem das doenças e suas trágicas consequências está no pecado. Pois após o pecado, o homem passou a viver fora do jardim, ou seja, fora do ambiente local que Deus lhe havia preparado. Gênesis capítulo de número 3, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. O pecado trouxe consigo a dor, o sofrimento, a morte, incluindo as enfermidades, corrompendo o homem em todas as suas áreas de sua natureza. Esse é o segundo ponto, a corrupção da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículo de número 9 e 10, que está escrito assim: pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Então nós vemos aqui que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. E como consequência, o tempo de vida do homem foi diminuindo, conforme nós podemos ver aqui nesse terceiro ponto, que é a diminuição do tempo de vida do ser humano. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, o texto está escrito assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Então Deus decretou, determinou, estabeleceu uma sentença para a humanidade. Gênesis capítulo 9, versículo 28 está escrito assim: e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Esse tempo caiu, como nós podemos ver em Salmo de número 90, verso de número 10, ou seja, o tempo de vida do homem caiu ainda mais, decorrente das consequências do pecado. Salmo de número 90, verso 10, que está escrito assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O quinto ponto dessa lição é interessante porque, embora o homem esteja se corrompendo cada vez mais e o seu tempo de vida vem sendo diminuído gradativamente até chegar a esse ponto de 70, 80 anos, Deus, ao se revelar como aquele que sara, nos trouxe a esperança total de redenção do nosso corpo. Então, o quinto ponto é que há uma esperança de redenção. É em Deus que se revela como aquele que sara. Êxodo capítulo de número 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui está agora então a redenção do corpo, porque nós nesse corpo gememos e aguardamos esta redenção como esperança. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou, pois ele é imutável. Esse é o 6º ponto desta lição. Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Se ele é o mesmo, ele continua curando e realizando milagres. Por quê? Porque de fato ele nos cura de todas as enfermidades. Este é o 7º ponto dessa lição. Por isso devemos orar para que haja cura. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14, ou até o 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Isto porque a obra de Cristo no Calvário nos garante salvação e cura divina. No entanto, não deixemos de procurar auxílio médico. Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus e um forte abraço.